Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E como estamos em junho, mês das festas juninas, muita gente me perguntando, questionando sobre esse assunto. Como já tem vídeo aqui no canal, eu fui procrastinando em não, digamos assim, visitar o assunto novamente. Para vocês terem uma ideia, eu estou numa esquina de uma igreja católica, um quarteirão de uma igreja católica. E a gente ouve as festas. Minha mãe e minha avó eram rezadoras de terço. Toda a minha infância foi participando de festa junina, aquelas festas a Santo Antônio, São Pedro e São João. Na verdade, eu falei a ordem errada. É Santo Antônio, São João e São Pedro. Sempre nesses meses aconteciam, a gente tinha o terreiro onde malhava café, secava café, e ali era feita as festas de Santo Antônio, São João e São Pedro. Havia o mastro, né, com as 3 imagens dos santos, e rezava-se terço, comia-se comidas típicas, muita pinga, muita bebida e um pouco de reza para encobrir os pecados da multidão. Então eu sei muito bem o que é isso, eu nasci dentro desse contexto. Minha mãe colocou o meu nome de João, não é porque meu pai chama João, mas porque eu nasci no dia 14 de junho e o São João, o dia dele é 24 de junho. Então a minha mãe, em homenagem a São João, não sei se ela fez alguma promessa, algum voto, então ela colocou o meu nome de João. Isso é para os senhores notarem que nós estamos num contexto brasileiro onde o catolicismo foi, desde a fundação desta nação, majoritariamente a religião predominante. E isso nos leva a sermos protestantes dentro de um contexto aonde a gente tem que pesar esta problemática. E as igrejas hoje em dia fazem sincretismo. Eu me lembro que na década de 80, 90, quando eu me converti, era normal você ouvir um sermão ou assistir uma pregação via rádio, televisão, falando de idolatria. Mas hoje, você não escuta mais. Não escuta mais. Acabou. Eu acho que a última pregação polêmica sobre idolatria foi aquela que o Von Helder chutou a imagem, comprou uma imagem, fez uma pregação e batia com o pé na imagem. E depois disso, calou-se. Parece que a igreja evangélica brasileira engoliu a ideia da idolatria ou minimizou. E hoje as igrejas neopentecostais fazem festas nestes meses do ano comemorativa, como se fosse apenas uma festa paralela ou uma festa, digamos assim, pirata das festas católicas romanas. Como que se o católico viesse a distinguir isso. É óbvio que não. O católico que vai na quermesse, que vai rezar o terço, ele vendo a igreja evangélica fazer algo semelhante, ele vai entender que ele estava certo o tempo todo. E esses protestantes flufluzinhos que ficam questionando que ele está adorando o Santo Antônio, o São João e o São Pedro, é que estão errados. Então, a que ponto nós chegamos? Diante disso, eu fiz aqui uma observação sobre essa realidade e eu quero trazer aqui para você pensar, para você refletir. E adianto para você, se você está numa igreja que faz festa caipira, festa do crentão, eu te dou um conselho, querido. Ore a Deus e peça para o Espírito Santo te orientar para você procurar outra igreja. Porque eu vou te mostrar aqui nesta oportunidade que se a tua igreja ela não vê problema nisso, talvez você precise procurar outro lugar para adorar a Deus em espírito e em verdade. Então fique ligado que já já eu volto. Gente, rapidamente os nossos recados.
Todo dia 30, às 22 horas, aqui no canal, fazemos sorteios de pelo menos uma Bíblia apologética do Instituto Cristão de Pesquisas. Como é que você faz para participar? Vai lá, se inscreva na plataforma do Apoia-se do CACP, seja nosso patrocinador e colaborador, e todos os meses o teu nome estará aqui. Nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Nós temos também o app do CACP gratuito para os celulares. E se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, curta e compartilhe o nosso vídeo. Muito bem, queridos. Então, primeiro, eu já dei aqui uma introdução e deixei claro que as festas que temos agora no meio do ano são festas religiosas e não festas típicas apenas. Eles se apoderaram da questão de comida, de cultura, mas também introduziram um teor forte de religiosidade. Então, estas festas são da Igreja Católica Apostólica Romana. E são festas idolátricas. E não adianta, viu, os padrezinhos apologistas aí, vêm com essa conversa fiada, que eles não praticam idolatria, que eles não adoram santos. Isso tudo é mentira. É mentira. Por que eu sei? Metade da minha família é católica. Eu nasci no catolicismo. O meu nome é por causa de um santo. Então não vem com essa conversa pra cima de mim, que comigo não cola, bebê. Comigo não cola. Tá certo? Vocês vão com essa conversa fiada para tentar reescrever os fatos, mas a população é idólatra. O católico apostólico romano, além de ignorante da Bíblia, é idólatra. Este é o fato. Este é o fato. Não conhece a Bíblia, não conhece a sua própria doutrina e pratica idolatria descaradamente, deslavadamente. Eu sei porque eu nasci neste contexto. Então não é uma coisa que eu ouvi falar, não. Eu sou fruto deste contexto. E a Bíblia diz, não terás outro Deus ou outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3, é Deus falando, é a divindade falando. Não é para ter outro Deus diante de mim, outra divindade. E lá em Isaías, Deus mesmo fala em vários textos, fora de mim não há outro Deus, eu sou o único Deus. E eu não aceito dividir a minha glória com nada nem com ninguém. Isso é Deus falando, gente. A idolatria é um dos pecados que mais abjetam a Deus, que mais deixam Deus irritado, furioso. Então não brinca com a idolatria, não. Você não precisa da Maria para adorar a Deus, do Paulo, do Pedro, do Papa, do pastor, do bispo. Você só precisa de Jesus e do seu sangue, porque é isso que te leva a Deus. 1 Timóteo 2,5, não há outro mediador. Em 1 João 5,21, o apóstolo diz, guardai-vos dos ídolos. Então a idolatria é uma prática que Deus abjeta, que Deus detesta, que Deus não aceita. Não há como negociar isso com ele. Uma outra observação que faço é que Deus proíbe a adoção de costumes religiosos de outros povos. A gente não pode ir fazendo esse sincretismo que a igreja mundana evangélica brasileira está fazendo, porque isso é mundanismo. Olha lá Deuteronômio 12:30. Não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não é para fazer isso, Deus está falando para o povo de Israel. Jeremias 10:2 diz assim, não aprendais o caminho das nações. E aqui Jeremias está falando de idolatria. Não é para aprender o caminho das nações. O princípio aqui é muito claro. O povo de Deus não deve cristianizar as práticas ligadas ao sistema religioso de outras facções ou de outros credos ao nosso. Nunca. Nunca. Sincretismo não é o caminho. A Bíblia fala, não se coloque em jugo desigual. Paulo escreve que comunhão há entre o santo e o ídolo, entre aqueles que professam a verdade e aqueles que vivem na mentira, entre o santo e o profano. Não é para haver comunhão, jugo desigual.
Então, as igrejas que tentam cristianizar ou protestanizar as festas juninas e julinas estão equivocadas. A palavra de Deus diz para vocês não entrarem por este caminho. É caminho de idolatria, é caminho de paganismo. Terceiro ponto, terceira observação que faço. O culto a Deus não deve ser misturado com elementos estranhos. 1 Coríntios 10, 21. Não podereis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Porque quando você vai nessas festas de crentão, festas julinas, festas das nações, é bandeirinha. Mas aí você vai ali, você passa ali, e você passa na porta de uma quermesse, é idêntico. Eu pergunto, para que nós precisamos fazer isso? Ainda se fosse num contexto evangelístico, fora dos arraiais da própria igreja, fosse lá numa praça, sei lá, estou tentando aqui justificar. Você até poderia num contexto evangelístico, mas não. Do jeito que a igreja católica se enfeita, aí a igreja protestante faz a mesma coisa. Tem igrejas que você vai aí por aí, você entra assim já na porta principal da igreja, a igreja está toda cheia de bandeirinhas, toda enfeitada. Algumas colocam até pau de sebo lá, só falta botar o mastro com a imagem dos três santos. É um absurdo. A Bíblia manda a gente não beber desse cálice. Uma quarta observação que faço é que o cristão deve evitar escândalos e tropeço. E isso, para mim, é escândalo, é tropeço, é sincretismo, é minimizar o poder do evangelho. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5:22, abstém-vos de toda forma de mal. A Bíblia replica, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10:32, não vos torneis causa de tropeço. Isso, para mim, é ceder à vaidade. Ai, pastor Martinez, o senhor é radical. Querido, eu quero que você vá morar no céu. Porque o pastor que põe bandeirinha de festa junina na igreja, logo, de algum jeito, ele vai estar cometendo idolatria, se já não estiver. Quinta observação que faço, a igreja não foi chamada para imitar o mundo. A missão da igreja é proclamar o evangelho, não adaptar-se aos costumes populares para atrair pessoas. Romanos 12:2 diz, não vos conformeis com este século, mas renovai-vos, transformai-vos. Quando o evento ou os eventos religiosos passam a depender de atrações culturais para gerar interesse, corre-se o risco de substituir a centralidade da palavra de Deus pelo entretenimento. E é exatamente isso que nós temos hoje, é entretenimento. É festa, é coisa mundana. Não, querido, igreja é lugar de coisa séria. Não é para esse tipo de coisa, não. Por fim, queridos, enquanto as chamadas festas cristãs, ou festas das nações, ou festas do crentão, do crente, são colocadas aí como algo comum, a Bíblia diz, nos dando um alerta diante dessa sintomática apóstata, porque isso para mim é apostasia, desse sincretismo com as festas juninas e julinas, a Bíblia fala, examinai tudo, retende o que é bom, ou que retende o bem, 1 Tessalonicenses 5:21. A Bíblia fala, abstém-vos de toda forma de mal, 1 Tessalonicenses 5:22. Assim, se a estrutura da festa continua cometendo a tradição original, trocar o nome para Festa do Milho, Festa das Nações ou Arraial Gospel, não altera necessariamente a associação cultural e religiosa percebida pelas pessoas. É isso que nós ensinamos, é isso que nós cremos, é isso que nós pregamos. Não vamos baratear o evangelho. Não vamos transformar o reino de Deus numa xepa. Não podemos, queridos, descer a este nível. Talvez alguém esteja me assistindo e dizendo, o senhor está inadequado, o senhor está precisando de um upgrade, de uma atualização. Não, querido. Não. Eu sei muito bem onde eu estou e para onde estou indo. Talvez seja você que deva repensar o seu jeito de fazer igreja ou o seu jeito de estar na igreja. Porque talvez você precise mudar o seu pensamento e até de igreja, porque a sua igreja não está sendo saudável para você. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós estejamos firmados na verdade, custe o que custar,
porque os tempos são difíceis e nunca houve a necessidade tão seriamente de vivermos uma vida santa diante de uma sociedade tão imunda, tão suja e tão promíscua. Que Deus tenha misericórdia de nós. E se Ele assim permitir, até o nosso próximo vídeo.